O Google deixou de direcionar pessoas para sites e está substituindo-os. O que parece um mecanismo de busca está se tornando uma máquina que lê a internet, retém o tráfego e deixa os criadores sem retorno. A web aberta encolhe pela primeira vez. O tráfego de busca some rapidamente. Isso não é uma falha. O Google está deixando de ser uma porta de entrada para a internet para virar uma máquina de respostas fechada, que pode sufocar os sites de que depende. E as consequências são assustadoras. Capítulo 1. A Cidade Fantasma. A busca do Google não está apenas começando a parecer vazia, ela está vazia. A internet, como conhecemos, está morrendo. Especialistas preveem queda de 25% nas buscas, pois as pessoas trocam a caixa de pesquisa por chatbots e assistentes de IA. Em outros setores, seria uma crise, mas isso é apenas parte da história. O analista Rand Fishkin analisou dados reais de navegação de milhares de usuários. Ele descobriu que 58,5% das buscas no Google nos Estados Unidos agora terminam em 0 cliques. As pessoas leem a resposta e nunca abrem a página. Na Europa, esse número é ainda maior, 59,7%. De cada 1.000 buscas feitas por americanos, só cerca de 360 levam a sites externos. O restante fica dentro do ecossistema do Google. Quase 30% vão para os próprios sites do Google, como YouTube e Maps. A ferramenta de informação mais usada do mundo agora não leva a maioria das pessoas a lugar nenhum. Virou um beco sem saída. O escritor Nilay Patel chama isso de Google Zero, quando o tráfego de um site vindo do Google cai quase a zero. Por anos, isso era só um medo. Agora é comum. Esses números representam pessoas reais que sentem os efeitos. Um exemplo é o House Fresh, pequeno site britânico de avaliações de Danny Ashton, que comprava e testava purificadores de ar quanto à eficiência e custo. Depois, ele informava aos leitores quais eram fraude. Por meses, sua página ficou no topo para purificadores de ar econômicos. Então veio a atualização do Google. O site perdeu cerca de 91% do tráfego do Google. Anos de avaliações e suporte ao consumidor sumiram após uma mudança, dando espaço às grandes marcas. O House Fresh ficou de fora. E não foi o único. Milhares de blogs de hobby e pequenas empresas sumiram, levando com eles conhecimentos valiosos antes compartilhados gratuitamente. Eles sofreram o mesmo destino: um bom ano, uma atualização e depois o colapso. O tráfego não foi para uma fonte melhor. Ele simplesmente parou. Isso não foi por acaso. Foi uma decisão consciente da empresa que inicialmente os apoiava. Capítulo 2. Código Vermelho. Por 2 décadas, o Google dominou o negócio de responder perguntas. Era para onde as pessoas iam quando precisavam de informação. Dá um Google virou parte da linguagem do dia a dia. Em 2022, uma startup de São Francisco lançou o ChatGPT. De repente, um chatbot respondia instantaneamente, sem precisar buscar em listas de links azuis. O New York Times relatou que líderes do Google decretaram código vermelho interno e engenheiros foram realocados de seus projetos. Os fundadores, afastados há anos, foram chamados de volta à empresa. O maior nome em informação foi surpreendido. O medo era justificável. A ameaça atingiu o que tornava o Google rico. O processo era simples. Você ia ao Google, que te direcionava para outro site. Na saída, ele vendia um anúncio. Toda a fortuna dependia de um clique. O Google era como um pedágio em uma estrada que não construiu. Quanto mais destinos ele te levava, mais lucrava. Os anúncios de busca são o principal negócio do Google, movendo uma empresa avaliada em cerca de 2 trilhões de dólares. Se parar de buscar, tudo começa a emperrar. Esse é o dilema do inovador. Para sobreviver, é preciso romper o que te fez rico. O negócio do Google dependia dos usuários saírem da página de busca. Os usuários precisavam ir até a fonte. Então, a empresa fez uma escolha. Para vencer um chatbot, o Google teria que se tornar um. Ele acabaria com o próprio modelo de negócios. Ele manteria o tráfego que repassava e obteria o conhecimento da web de graça, sem que os autores recebessem nada. Capítulo 3. O cliente de vitrine. Em 2023, o Google testou um novo recurso chamado Search Generative Experience. Em maio de 2024, lançou o recurso IA Overviews. Usuários faziam perguntas e o Google exibia a resposta em uma caixa no topo, antes dos links carregarem. Ele monta a resposta usando os sites abaixo e a mostra ao usuário antes mesmo de ele rolar a página. Isso ocorre até em buscas simples.
Você pode perguntar como remover uma mancha de vinho tinto do carpete. As instruções estão no topo da página. Você nunca acessa o blog de limpeza que trouxe essa dica. Obteve a resposta, mas o blog não ganhou nada. Mas nem sempre a resposta está certa. Quando foi lançado pela primeira vez, ele disse para as pessoas colocarem cola na pizza. Disse para outro usuário comer uma pequena pedra por dia. Essas frases vieram de piadas antigas retiradas de sites como o Reddit. O Google corrigiu as piores rapidamente, mas o fato é que a IA recebe o tráfego, esteja certa ou errada. O Centro de Pesquisas Pew realizou um estudo em março de 2025, acompanhando 900 adultos americanos em quase 69 mil buscas. Com um resumo de IA, os cliques em sites normais caíam para 8%. Sem o resumo, o número era 15%. Os resumos quase reduzem pela metade os cliques e no primeiro resultado, estudos externos apontam queda ainda maior. O resumo de IA fica com o tráfego e o site não recebe nada. As pessoas correm para defender o Google. Os resumos listam suas fontes. Os links estão ali, na caixa. Então, com certeza, o tráfego ainda flui. O mesmo estudo descobriu que as pessoas clicam no link dentro do resumo de IA apenas 1% das vezes. E isso é proposital. A maioria dos resumos cita 3 ou mais fontes simultaneamente. O crédito dos escritores vira nota de rodapé enquanto o Google retém o leitor, piorando para nomes menores. Links mais clicados levam a Wikipédia, YouTube e Reddit. Páginas do governo aparecem mais que em resultados comuns. Sites de notícias mudam pouco. Um site especializado sozinho raramente vê esse tráfego. Os grandes nomes ficam ainda maiores. Os pequenos desaparecem. O prejuízo não para só no clique perdido. Depois de ler um resumo, as pessoas tinham mais chance de simplesmente fechar a página. Elas encerraram toda a busca em 26% das vezes. Sem o resumo, só 16% fizeram isso. A visão geral elimina a curiosidade do usuário, o que não é incomum. Na época do estudo, cerca de 20% das buscas no Google mostravam um resumo. Para perguntas iniciadas com quem, o que ou porquê, a caixa de visão geral aparecia na maioria das vezes. Esses são exatamente os momentos em que alguém quer aprender, e é exatamente aí que a web aberta está sendo excluída. Capítulo 4. A Grande Purga. O Google afirmou que suas atualizações valorizam conteúdos úteis de especialistas, penalizando páginas rasas e de baixa qualidade. Essa é a promessa. A atualização de março de 2024 fez algo diferente. Em busca após busca, ela rebaixou o conteúdo especializado. Em vez disso, tópicos de fóruns subiram. Posts anônimos do Reddit e respostas do Quora superaram pessoas que estudaram um assunto por anos. Se você digitar uma pergunta sobre saúde, um tópico do Reddit pode aparecer acima de sites criados por médicos. Milhões de horas de trabalho especializado sumiram da primeira página em uma semana, pois reconhecimento vale mais que conhecimento. Em resumo, ranking equivale a salário. O trabalho de explicar ciência, consertar aparelhos e testar produtos sumiu por não ser lucrativo para sistemas que visam prender a atenção. Essa lacuna foi preenchida não por respostas melhores, mas por respostas envolventes e palpites confiantes, frequentemente errados, que pareciam conhecimento especializado. Com o tempo, explicações testadas foram deixadas de lado e especulações de fórum ganharam destaque. O motivo oficial era qualidade, mas isso não era verdade. O Google havia achado algo que queria mais. Capítulo 5. O cercamento de 60 milhões de dólares. Em fevereiro de 2024, o Google fechou um acordo anual de quase 60 milhões de dólares com o Reddit. Nos meses em torno desse acordo, a presença do Reddit nos resultados do Google cresceu rapidamente. Analistas externos mediram que a visibilidade do Reddit nas buscas aumentou mais de 1.300% entre julho de 2023 e abril de 2024. O número de páginas do Reddit ranqueadas no Google quase dobrou, de 22 para 41 milhões. Um site antes evitado agora é um dos maiores vencedores da página. Em algumas contagens, tornou-se o segundo mais visitado nas buscas do Google no país, atrás apenas da Wikipédia. Agora, o Reddit recebe centenas de milhões de cliques de buscas por mês, enquanto o Google usa suas conversas para treinar IA. O Reddit tinha o maior volume na web aberta. As postagens usadas para treinar os modelos foram destacadas nas buscas. Um único pagamento garantiu os dados e o topo da página. Depois, tornou-se ainda mais insidioso. O Reddit bloqueou quase todos os mecanismos de busca, exceto o Google, de acessar suas páginas. Cada postagem e comentário no Reddit foi trancado e entregue para a empresa com o maior cheque.
Por um tempo, o Reddit vendeu um acordo parecido para a OpenAI por cerca de 70 milhões de dólares. Para quem ficou de fora, isso é despejo, independente do nome. Pequenas empresas ou criadores não podem dar ao Google um fluxo de dados de 60 milhões de dólares. Então, eles ficam de fora. Os sites que criam tópicos no Reddit não recebem nada, enquanto os tópicos ganham mais visibilidade. Um blog pequeno faz pesquisa original, um usuário do Reddit compartilha o link, a atenção se dispersa e o blog acaba morrendo. O acesso, no fim, tem seu preço. Capítulo 6. O evento de extinção de 2 bilhões de dólares. A Raptive calculou que os resumos de IA do Google podem fazer os editores perderem cerca de 2 bilhões de dólares anuais em receita de anúncios. Sites afetados podem ter queda de 20% a 60% no tráfego, números insustentáveis para qualquer negócio. Logo depois, o diretor de inovação da Raptive, Mark McCollum, revisou os números e considerou 2 bilhões uma estimativa baixa. Esse capital pode colapsar quase todas as grandes redações digitais dos Estados Unidos, pois nenhuma tem assinaturas suficientes para amenizar o impacto. Analisar e identificar pontos-chave, preservar nomes e eventos, manter perspectiva do autor, reduzir redundância, garantir gramática correta. O problema é que o custo do trabalho não muda. Investigações ainda levam meses e testes de laboratório continuam caros. Fazer reportagens ainda significa viajar, gastar tempo e passar por revisão jurídica, tudo isso. Se o tráfego some, o financiamento também. As buscas por IA eliminam uma das últimas fontes de renda dessas equipes de mídia digital. Isso não é um problema exclusivo dos Estados Unidos. Na Alemanha, IA Overviews agora atraem centenas de milhões de cliques de publicadores todo mês. É a mesma máquina produzindo o mesmo resultado em todos os mercados onde o Google atua. O Google não é cego a nada disso. Ele vê o tráfego e lê as mesmas reclamações que todo mundo lê. Ainda assim, segue. É um sacrifício que a empresa aceita fazer. Capítulo 7. O assassinato do inovador. O Google não age por ódio ou estupidez, mas por medo de perder. Luta por sua sobrevivência. OpenAI, Microsoft e Perplexity disputam o domínio sobre como as pessoas acessam informações. A OpenAI tem o ChatGPT, a Microsoft, o Copilot, e o Google respondeu com o Gemini, lançando até um modo de IA para conversas completas. Bilhões de dólares e o futuro da empresa dependem desse resultado. A web aberta era parceira no ecossistema do Google. Antes, editores criavam conteúdo, o Google ajudava a encontrá-lo e o tráfego retornava à fonte. Agora, esse relacionamento mudou. A web virou mais matéria-prima do que parceira. É um suprimento infinito de textos humanos que pode ser absorvido e devolvido sem levar o leitor a lugar algum. Destruir a publicação independente não é necessariamente o objetivo, é a consequência de buscar outra coisa. O Google não tentou acabar com a web, eles queriam competir. Em agosto de 2024, um juiz federal decidiu que o Google mantinha ilegalmente um monopólio nas buscas. As penalidades foram leves. O Google manteve o navegador, teve que compartilhar dados e encerrar acordos exclusivos. Naturalmente, recorreu. O monopólio foi considerado ilegal, mas seguiu existindo. Porém, o plano do Google tem um grande problema. Precisa consumir conhecimento humano mais rápido do que destrói sua fonte. Se essas fontes enfraquecem, há menos para extrair, criando um paradoxo. O Google é como uma cobra que come o próprio rabo. Capítulo 8. A espiral da internet morta. Quando sites perdem tráfego, perdem receita. Sem receita, reduzem operações ou fecham. Sistemas baseados nisso não só desaceleram, mas passam a buscar o que restou. Assim, a IA do Google precisa ser treinada com conteúdos criados por outros sistemas semelhantes. É a lenta deterioração que ocorre quando um sistema aprende com cópias sucessivas. Cada versão se distancia mais da verdade e os erros se acumulam, as ideias se restringem e o pensamento humano se torna uma pálida comparação ao passado. Motores de resposta que consomem sua própria fonte acabam sem o que dizer. Por uns 30 anos, qualquer um podia publicar algo para o mundo. Se acertasse, as pessoas te encontravam. Uma pessoa curiosa aprendia com especialistas distantes. Uma loja pequena era achada pela qualidade, não pelo tamanho. A web está repleta de páginas criadas por IA para manipular o sistema. Vozes reais são cada vez mais raras, e você passa a duvidar se foi uma pessoa que escreveu o que lê. A dúvida e o cinismo se tornam padrão, impedindo o crescimento do conhecimento. Hoje, guardiões e paywalls controlam a curiosidade, trancando a biblioteca compartilhada. É assim que se mata um site sem atacá-lo. Basta parar de enviar pessoas.
Mas a resistência começou. Os editores já se organizam para mudar as máquinas diretamente. Licenciamento Simples adota um manual conhecido da indústria musical. O rádio passou a pagar pelas músicas e agora querem aplicar isso à IA que usa conteúdo da web. Se cliques não sustentam mais, vende-se o acesso ao trabalho. Sites de notícias, autores e pequenos editores já testam essa ideia. Mesmo assim, isso pode não bastar, pois o dano maior não é só financeiro. Não se trata apenas de quais sites sobreviverão. É o enfraquecimento de algo mais básico, o elo entre saber algo e compartilhar isso abertamente. O Google pode até vencer essa disputa, mas isso pode gerar um mundo com menos conhecimento. E não é a única maneira de o Google prejudicar a web. A ascensão do lixo de IA está dominando sua página de buscas. Descubra mais e você precisa parar de usar o Google agora mesmo. Ou assista a isto.